Perdeu a última rodada, então confere tudo que rolou com o giro do Bola na Área. O Botafogo recebeu o Grêmio, perdeu pelo placar de 1-0. Segundo a nossa correspondente, o pior jogador foi o Fernando e o melhor jogador o Joel Carli. Na observação dela, o time jogou mal e perdeu pela primeira vez em casa. Agora, com a parada para a Copa América, o Barroca terá tempo de arrumar algumas posições no clube. Já o Grêmio, que foi o visitante, venceu a partida por 1-0. Segundo a nossa correspondente, teve como pior jogador o Juninho Capixaba e o melhor jogador Rodrigues e o Jean Pierre. Na observação dela, o Grêmio conquistou a sua primeira vitória fora de casa, mesmo com tantos desfalques. O grupo em si foi bem, chutou, foi para cima, não foi uma ótima partida, mas saiu com 3 pontos e é isso que importa. O Cruzeiro visitou o Fortaleza e foi derrotado pelo placar de 2-1. Segundo a nossa correspondente, o melhor jogador não teve e o pior jogador foram todos. Em mais uma atuação pífia, o Clube Celeste perdeu para o Fortaleza por 2-1 e irá passar a Copa América na zona do rebaixamento. Os jogadores terão alguns dias de férias e depois voltarão às atividades normais, com foco total na Copa do Brasil. Apesar de estar 9 jogos sem vencer, o técnico Mano Menezes permanece no comando da equipe. Essa é a observação da cruzeirense, representante aí no Bola na Área. Por enquanto não temos representante do Fortaleza e por isso não teremos a opinião. E o Bahia, que visitou o Inter no Beira-Rio, foi derrotado pelo placar de 3-1, teve como pior jogador, segundo a nossa correspondente, o Moisés, e o melhor jogador, o goleiro Douglas, mesmo falhando no segundo gol. Segundo ela, o resultado cabível pelos desfalques, contudo, mais uma vez, o erro da arbitragem /VAR mudou o panorama da partida, enquanto o Bahia era melhor. Flamengo e CSA, o Flamengo aí como visitante, venceu pelo placar de 2-0. Segundo a nossa correspondente, o Brunegra, o pior jogador foi o Everton Ribeiro, o melhor o Gabigol. Na observação dela, o primeiro tempo terminou em 0-0, porém no segundo tempo o Flamengo dominou um pouco mais a partida e conseguiu fazer 2 gols. Desde já, ela agradece o Marcelo Salles, que conseguiu arrumar a zaga esse tempo que ficou como interino. Valeu, Marcelo Salles, é o recado da nossa correspondente. O Internacional enfrentou o Bahia e como mandante e o placar foi de 3-1. O melhor jogador, conforme a nossa correspondente, foi o D'Alessandro e o pior jogador não teve. Na observação dela, o Colorado vai dormir no G4 após vencer o Bahia por 3-1 no Beira-Rio, mantendo seus 100% de aproveitamento no Brasileirão. Com o gol de Lindoso, que inicialmente o árbitro anulou por estar impedido, 4 minutos depois, e o VAR reverteu, marcando o gol. Os outros gols foram de Sobis e D'Alessandro, que completou 450 jogos com a camisa do Inter e comemorou com uma pintura que fechou a noite colorada, com mais 3 pontos na conta. Santos e Corinthians se enfrentaram, o Santos foi o mandante da partida, venceu pelo placar de 1-0 e segundo a nossa representante do Santos, o pior jogador foi o Alisson, muito abaixo do esperado, o melhor jogador o Eduardo Sacha e o Jorge. Na observação dela, um dos melhores jogos do Santos na temporada. Sacha marca mais uma vez e se torna artilheiro isolado do Brasileirão. O Santos continua invicto nesta temporada em clássicos na Vila Belmiro. E o Corinthians, que visitou o Santos e perdeu pelo placar de 1-0, teve como o pior jogador, segundo a nossa representante, o Carille, o melhor jogador Bruno Mendes, e na observação dela, com desfalques importantes, o Timão tem caído de produção e o Carille não está ajudando com as escalações. O Vasco recebeu o Ceará e venceu pelo placar de 1-0. O pior jogador, segundo a representante vascaína,
foi o Jairinho, que entrou muito mal, e o melhor jogador, o Oswaldo Henriques, que fez uma partida monstruosa, segundo ela, e Ricardo Graça. Ela fez aqui a observação que o Vasco venceu mais uma vez dentro de São Januário e se livra do Z4. E o Ceará, como visitante, né, que perdeu aí pelo placar de 1-0, teve o pior jogador, segundo a minha opinião, quase todos. Só se salvaram Luiz Otávio e o Diogo Silva, que na minha opinião foram os melhores na partida. O Ceará fez uma das piores partidas do ano, o time sem técnica e sem raça nenhuma. E o Fluminense visitou a Chapecoense, o placar foi de 1-1. Segundo a nossa correspondente do Fluminense, o pior jogador foi o Agenor, o melhor jogador foi o Caio Henrique e na observação dela o Fluminense terminou o jogo com 1-, o Alan foi expulso, então isso dificultou bastante. Ainda não temos representantes da Chapecoense, então se souberem de alguém, indica aí pra gente, que a gente faz questão de entrar em contato e ter uma representante da Chape aqui com a gente. O Palmeiras recebeu o Avaí e venceu pelo placar de 2-0. Segundo a nossa correspondente, não teve pior jogador e o melhor jogador foi o Daverson. Segundo ela, o Palmeiras se mantém invicto após 32 partidas, tendo total controle do jogo. Assim, retorna à liderança com 22 pontos e aguarda o julgamento pelo STJD pelos 3 pontos contra o Botafogo. Finaliza essa primeira fase como líder e vem com novidades para a segunda fase após a parada da Copa América. Não temos representantes do Avaí, então se alguém tem interesse, entre em contato com a gente. O Atlético enfrentou o São Paulo como mandante da partida, o placar foi de 1-1. Segundo a nossa correspondente, não teve pior jogador e o melhor jogador foi o Hever. Na observação dela, o Galo jogou para ganhar, mas não conseguiu marcar mais gols e por uma falha de marcação sofreu o gol de empate. Já o São Paulo, que visitou aí o Atlético, teve como pior jogador o Toró e o melhor jogador o Thiago Volpe e o Pato. Na observação da nossa correspondente, o São Paulo até foi bem em vista das últimas partidas, precisa melhorar muita coisa, mas foi uma partida equilibrada. Na metade da primeira etapa, marcamos muito bem o Galo. Galo fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, que foi acionado o VAR. São Paulo conseguiu empatar no segundo tempo e o empate, segundo ela, foi lucro. O Atlético Paranaense visitou o Goiás e perdeu pelo placar de 2-0. Segundo a correspondente do Furacão, o pior jogador foi o time todo, o melhor jogador nenhum, e na observação dela, a pior partida feita pelo Atlético neste ano. Também não temos correspondente do Goiás, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Já na Série B, o Sport recebeu o CRB, venceu pelo placar de 1-0. Segundo a nossa correspondente, não teve pior jogador da partida e o melhor foi o Guilherme. Na observação dela, o jogo foi morno, o Sport teve as principais oportunidades. O Vitória recebeu o Oeste, o placar foi de 3-0. O pior jogador, segundo nossa correspondente, foi o Zé Ivaldo, o melhor jogador, o Wesley, e na observação dela, ironia esse time ter o nome de Vitória. Anota aí, mais uma derrota para conta, um bando de cansados. E na Série C, o Remo visitou o São José, e segundo a nossa correspondente, o pior jogador foi Rafael Tufa, o melhor jogador foi o Vinícius. O Remo perdeu aí pelo placar de 1-0 e na observação dela, o clube do Remo conheceu sua primeira derrota na competição, mas permanece na liderança do grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. O time sentiu muito gramado sintético e não conseguiu desenvolver o bom futebol. Então é isso, galera. Nos sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem e não deixe de nos acompanhar nessa parada da Copa América que vem novidades por aí.